leilões de imóveis têm mais de 800 oportunidades de descontos, chegam até 72%. A Dubai do Brasil, o céu é o limite para o plano da construção. Cidade litorânea abriga hoje 7 dos 10 edifícios mais altos do Brasil, incluindo a torre inicial mais alta da América Latina. Destino do seu dinheiro para investir em imóveis. Como eu tenho uma renda em investimento civil, entender o que não é verdade e conhecer as melhores formas de investir em imóveis pode ser a chave para você fugir da volatilidade dos ativos financeiros. Sobre imóveis, as formas de investir, seus mitos, que iremos falar no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Olá, meu nome é Marcos Almeida, você está aqui no canal Evolução de Valor. Hoje nós vamos falar dos 6 mitos e das 6 formas de se investir em imóveis. O importante é ressaltar que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Faça seus próprios estudos e escolha os investimentos que estão adequados à sua capacidade de suportar riscos. Onde os milionários investem suas fortunas. Imóveis segue como destaque. Mesmo com a variedade e sofisticação de novas formas de investimentos, criptomoedas, gestoras de eventos de capital, robôs investidores, entre outros, é no bom e velho imóvel que os mega milionários continuam destinando a maior parte do seu capital. É o que aponta a versão de 2023 do relatório de riqueza publicado anualmente pela consultora proprietária britânica Knight Frank, fundada em 1896. O relatório, que está na 17ª edição, detalha as finanças de indivíduos com patrimônio líquido ultra elevado. Mitos sobre imóveis. Mito número 1. É necessário ser rico ou milionário para investir em imóveis? Não, não é necessário ser rico nem milionário. Há diversas formas de se investir em imóveis. Esse é um dos mitos mais comuns que se tem. E há formas muito acessíveis de fazer investimentos em imóveis ou começar investimentos em imóveis. Muitas pessoas começam investimento em imóveis com investimentos modestos ou investimentos coletivos. Alguns investimentos podem ser feitos de forma coletiva. Fundos imobiliários também, que é uma porta de entrada para o investimento em imóveis muito baixa. Veja esse fundo imobiliário aqui na plataforma Investidor 10, MXRF11. O valor da cota do fundo imobiliário é R$ 10,72. Ele tem, em média, pago nos 12 últimos meses um dividend yield, ou seja, é uma rentabilidade de 12,87%. É claro que essa rentabilidade ela varia. Em cada pagamento de cota é levantado nos últimos 2 meses de pagamento aqui nessa rentabilidade. Então há uma variação na rentabilidade, mas em média é essa rentabilidade que é paga pelo fundo. Tá? Então, isso aqui é um exemplo que é possível você investir em imóveis por R$ 10,72. Mito número 2. É muito arriscado investir em imóveis. Embora todos os investimentos apresentem risco, é possível mitigar esse risco fazendo uma boa análise de mercado, análise de dados, fazendo boas escolhas, ou melhor, escolhas adequadas. Dentre as diversas formas de investir em imóveis, o risco em cada uma das modalidades é diferente. Então, dentro do perfil de risco do investidor, é possível ele analisar aquele risco que se adequa ao seu perfil. Além de tudo, o investimento em imóveis, se feito com critérios, é um dos investimentos mais seguros que nós temos hoje. Mito número 3. Somente imóveis físicos é uma boa opção de investimento. Além da compra de imóveis físicos, existem outras formas de se investir em imóveis, como, por exemplo, fundos imobiliários que são acompanhados por profissionais com expertise para fazer análise de mercado e a escolha dos melhores imóveis para aquisição. Mito número 4. É necessário ter muito tempo disponível para investir em imóveis? Também não. Hoje em dia, com a tecnologia e com empresas especializadas de gerenciamento de imóveis, o investidor reduz significativamente o tempo dedicado à administração das suas propriedades por seus investimentos imobiliários. Além disso, as estratégias de investimento de imóveis em aluguel por temporada, por exemplo, pode reduzir muito o tempo e a dedicação do investidor comparado aos aluguéis tradicionais, principalmente em relação ao lançamento das plataformas que administram e gerenciam esses imóveis.
torna muito mais fácil o investimento imobiliário nesse campo de investimento por temporada. Mito número 5. Investimento em imóveis é sempre lucrativo? Também não. Embora o investimento em imóveis ele se valoriza e os imóveis se valorizam a longo prazo, historicamente, isso está mais do que comprovado. Mas é importante entender que os ciclos de mercado influenciam diretamente, somente as taxas de juros, nos investimentos imobiliários. Então, e na rentabilidade desses investimentos. Então, é importante saber, conhecer e saber o momento exato de se fazer investimentos em imóveis em cada uma das formas de investimento. Portanto, conhecer esses ciclos de mercado é importantíssimo para saber o tipo de investimento que a gente vai fazer e o momento adequado. Você acha mesmo que investir em imóveis te deixa 100% seguro? Então, veja essa reportagem aqui da bolha imobiliária de 2008. Melhores e maiores 50 anos. A bolha imobiliária estoura e deflagra a crise mundial de 2008. Em 2008, o capitalismo mundial enfrentou a pior crise desde 1929. A falência do tradicional banco norte-americano Lehman Brothers provocou o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, cujo efeito dominó abalou toda a economia mundial. O rompimento da bolha foi o ápice da crise que começou em 2007, desencadeada pelo colapso no pagamento de hipotecas de imóveis dos Estados Unidos para amenizar os efeitos da crise e evitar danos ainda maiores na economia nacional. O Congresso estadunidense aprovou uma ajuda emergencial de 700 bilhões às instituições financeiras desse país. Na realidade, isso aqui é fruto de uma má gestão e análise do mercado econômico. Poucos investidores, poucos analistas apontavam naquele momento que essa crise estava próxima de estourar. Que, na realidade, com o fomento da venda de imóveis, o fomento causado pela baixa taxa de juros, diminuiu radicalmente os critérios adotados pelas instituições no momento de financiar essas hipotecas. E aí, houve uma supervalorização dos imóveis e o resultado foi a recessão de 2008. Mito número 6. Investir em imóveis é um processo complicado e inacessível. Com a abundância de recursos, tecnologia, cursos e consultorias, investir em imóveis torna cada vez mais acessível para todos, até para aqueles que não têm muito conhecimento em imóveis. Conhecimento adequado e a compreensão do mercado pode simplificar o processo e permitir que investidores de pouco conhecimento possam ingressar nesse tipo de investimento. Nós temos várias plataformas, como o Booking, o Airbnb, Zap Imóveis, onde você consegue buscar muitas informações, entender, verificar a valorização, fazer análise de mercado. Então, essas plataformas te dão muitos parâmetros. Você pode fazer pesquisas em que te tragam muitas informações sobre a localização e o tipo de imóvel que você deseja comprar, ou alugar, ou vender, verificar se é uma área realmente que tem uma demanda boa, se tem muita procura, se o imóvel é bem valorizado, se o imóvel tem boa liquidez. Então, hoje em dia, com essas plataformas de tecnologia, você consegue fazer vários filtros, fazer várias análises, e chegar a conclusões e fazer escolhas mais adequadas sobre o tipo de investimento que você prefere ou pretende fazer. Desmistificar esses mitos é essencial para os potenciais investidores se sintam mais seguros e confiantes e consigam fazer as melhores escolhas para ingressar e investir no mercado imobiliário. Dentro de todos esses mitos que a gente explorou aqui, entender que muitos deles não têm fundamentos, ou não têm propriedade para existirem, ou não se sustentam com o tempo, ou são frutos de fatos distorcidos ou histórias não verdadeiras. Entender a realidade, por que eles aconteceram, é essencial para que a gente consiga fazer boas escolhas com segurança. Agora, investir em imóveis é sempre as mil maravilhas?
sempre a certeza e a garantia de um bom investimento? É claro que não. Como foi falado, entender os ciclos de mercado é o primeiro passo para qualquer tipo de investimento. Então, o cenário hoje é um cenário propício para se investir em imóveis, depende do investimento que a gente vai fazer. Precisamos ter muita cautela nas nossas escolhas. O que esperar do mercado imobiliário em 2024? Especialistas respondem. A chegada de um novo governo, a queda da Selic e a retomada da Minha Casa Minha Vida provocaram transformações no mercado imobiliário em 2023. Agora, os olhos do setor já estão voltados para o próximo ano, com expectativa de que os segmentos econômicos e de luxo continuem em alta, estimulados por programas habitacionais, taxa de juros e acesso ao crédito. Importante a gente lembrar do que aconteceu no passado. A história do mundo imobiliário é esse fomento, essa ganância, essa vontade de participar de um investimento, em alguns momentos já estafados, já preparando para momentos de declínio do ciclo econômico, a gente acaba fazendo escolhas em investimentos inadequados. Então, essas matérias, muitas vezes, elas visam fomentar para que nós ingressemos em algum investimento. Então, com parcimônia, é importante a gente analisar, às vezes temos boas oportunidades, mas não podemos ser contaminados por esse tipo de matéria. Para isso, a gente vai falar agora das formas de investir em imóveis. Existem diversas formas de investir em imóveis. Aluguéis por temporários, aluguel tradicional, compra para revenda, fundos imobiliários. São várias formas que existem para que a gente ingresse nesse tipo de investimento. E todos têm suas vantagens e desvantagens. Nós vamos passar por algumas dessas formas agora. Algumas formas são muito conhecidas, mas é importante que a gente passe por elas por aqui até chegar a algumas menos conhecidas. Forma número 1, a compra para revenda. A gente busca imóveis, faz estudos de mercado, a gente busca imóveis com valores bem mais baixos para que possamos vender com valor mais alto. É uma forma de investimento. Essa estratégia consiste em verificar áreas em potencial crescimento, realizar melhorias, esperar a valorização do imóvel para que a gente possa vender e ter um resultado positivo. O investimento inicial pode variar amplamente. Nós temos imóveis de dezenas de milhares de reais, como temos imóveis bem abaixo do custo. Mas ainda assim, o investimento não é um investimento insignificante. Nessa modalidade, o investimento inicial pode variar amplamente. Mas, em regra, o montante não é um montante de pouca significância. Além do montante de investimento, na compra para revenda, a gente conta com investimentos e, em regra, a gente aplica para a reforma do imóvel. Então, acaba sendo um custo um pouco mais elevado. E é claro que depende da localização do imóvel, da região, né, do potencial de crescimento. E a busca e a paciência para encontrar boas oportunidades é que vai fazer diferença em um baixo ou alto retorno desse tipo de investimento. Investimento número 2, aluguel tradicional. Investidores compram imóveis para alugar a longo prazo. É um tipo de investimento que te dá uma tranquilidade, ter uma renda passiva, traz um pouco mais de segurança, mas, por outro lado, é um investimento, né, que ele acaba tendo um pouco menos de liquidez. Você mantém o imóvel ali, caso você precise transformar aquele imóvel em dinheiro, você não tem tanta agilidade. E, em regra, você pode fazer isso com imóveis de baixo ou alto custo. Requer um capital inicial um pouco mais elevado, inclusive para reforma e reparos do imóvel, para colocar em condições de locação, mas também é possível, muitos aderem a essa modalidade de financiar o imóvel para compra e, com usando cash, você quitar as parcelas do imóvel. Muitas vezes, dependendo do valor da aquisição e da localização para o imóvel, os aluguéis acabam sendo até maiores do que as parcelas que você precisa quitar. E aí você acaba adquirindo uma propriedade sem quase nenhum investimento. Aluguel em São Paulo é anunciado em 2,75 acima do valor real, aponta a índice Exame-Loft. O indicador de janeiro mostra redução entre a expectativa dos nomes de imóveis e os preços recomendados. Volto a falar, a preocupação e sempre investir menos, acreditando ou sem olhar melhor
para o ciclo de mercado. É importante estudar o ciclo de mercado e junto com essa análise de empreendimento que você vai adquirir para saber realmente se ele está no preço justo ou já está no preço elevado, pronto ou dentro de uma bolha furada. O preço do aluguel anunciado em São Paulo encerrou em 2023 um valor de 2.075 acima do que, em realidade, costuma ser fechada entre as partes. A conclusão é da edição de janeiro do índice de preço Real Exame Lodge, que mensalmente avalia a diferença entre o preço transacionado e o preço anunciado das principais plataformas digitais e 50 bairros na capital paulista. Modalidade número 3 de investimento, aluguel por temporada. Aluguel por temporada é ideal para locais turísticos ou que tem uma rotatividade alta de pessoas. Embora a rentabilidade seja muito maior, ela exige do investidor ou do administrador um gerenciamento mais ativo, tendo em vista a rotatividade, as mudanças, limpeza, inspeções do imóvel que são feitas com mais frequência. Em alguns casos, até mais de uma vez por dia. Assim como a compra do imóvel para aluguel tradicional, o investimento essa forma de investimento é na aquisição do imóvel. E conclui que também se inclui a reforma, né, e a decoração do imóvel, o preparo do imóvel para que as pessoas possam habitar durante essas passagens nesses aluguéis por temporada. Além disso, é importante considerar a sazonalidade e o planejamento turístico para esse tipo de investimento. Uma das mais famosas plataformas aí é a Airbnb, né, que faz a gestão desse tipo de imóveis, né, o planejamento aqui. A gente pode verificar, a escolha está crescendo em vários países. A gente consegue fazer filtros aqui bem específicos para a nossa realidade, para os nossos interesses. Então, e aí tem esse diferencial aqui que é a decoração, que é um dos critérios que fazem toda a diferença na hora da escolha do imóvel. Forma número 4, fundos imobiliários. Os fundos imobiliários permitem que os investidores comprem cotas de diversas propriedades, ou seja, eles sejam sócios e participem de diversas propriedades. Assim como a gente compra ações em plataforma de investimento, os fundos imobiliários são feitos da mesma forma. Veja aqui no Investidor 10, nós temos aqui exemplos de alguns fundos imobiliários que a gente pode rapidamente passar. A gente vê a valorização do fundo, a gente vê o dividend yield. Esse dividend yield aqui na realidade está alto, porque esse fundo imobiliário teve uma queda muito grande nos últimos meses, né? E aí o valor, ele super se desvalorizou. Isso aqui é algo, aqui a variação dele nos últimos 12 meses, ele diminuiu quase pela metade. Isso aqui é um estudo que também deve ser feito no momento de fazer a escolha dos fundos imobiliários, mas aqui o objetivo aqui é somente mostrar um pouco de alguns fundos imobiliários aqui, de forma de exemplificar e ilustrar aqui a nossa apresentação. Como falamos lá no início, os fundos imobiliários permitem a gente ingressar nos investimentos imobiliários com baixos valores, né? A gente vê as cotas aí dos fundos, são valores bem baixos, e que já, a partir do mês seguinte, a compra do fundo, a gente começa a receber dividendos. Ou seja, são parcelas pequenas para quem pode investir pouco, mas já é um rendimento, né? A gente já começa a ter rendimento desde o início do investimento. Forma número 5, crowdfunding imobiliário. É uma forma corporativa ou uma forma que investidores, de forma coletiva, participem de projetos e lançamentos de empreendimentos. Então, para quem quer participar com valores mais baixos, essa é uma forma de investimento que viabiliza a participação com menos capital. Forma número 6, compra de imóveis em leilão. Essa modalidade, ela, apesar de exigir um valor inicial para o investimento, entendo esse valor inicial, em regra, se feito um bom estudo, uma boa análise do leilão, a gente pode futuramente, deixe nos comentários aí se vocês têm interesse, a gente pode fazer vídeos falando sobre leilão de imóveis, mostrar oportunidades aqui excelentes. Então, em regra,
é uma das melhores formas de se adquirir um imóvel para quem quer comprar o imóvel, tá? Com um bom estudo, boa análise e paciência, você consegue comprar imóveis muito bem localizados, por valor de até 50% de desconto. A gente vê leilões de 70%, mas colocando taxa de leilão e outras coisas aí no seu lance, né, e o investimento final, a gente pode pensar em algo em torno de 50%, que é um ótimo investimento. É o tipo de investimento que você compra o imóvel e em pouco tempo depois você consegue vendê-lo, ou seja, tem uma liquidez muito alta, porque você consegue oferecer ele abaixo do preço do mercado. Então, comprar imóveis em leilão é uma ótima oportunidade. E ao contrário do que muitos acreditam, os riscos não são tão grandes assim, desde que seja feito ou por acompanhamento de profissional ou em bom estudo da forma como a gente vai conduzir esse leilão. São plataformas que Portela Leilões, mas são várias plataformas, depois a gente pode falar sobre várias plataformas, oportunidades, e regra aqui, ó, você vê, por exemplo, um apartamento no Rio de Janeiro, tá? Esse valor do primeiro lance aqui é um valor trabalhado com a ideia de uma avaliação de um período judicial. Existe o leilão judicial e não judicial. Estamos falando aqui do leilão judicial. No caso do leilão judicial, é feita uma análise do imóvel e aquele valor do imóvel, o imóvel é leiloado por aquele valor. Em não havendo lances que de interesse naquele primeiro leilão, o imóvel é colocado pelo juízo novamente a um segundo leilão. E, em regra, na maioria das vezes, né, seguindo o Código de Processo Civil, esse segundo leilão, o imóvel é oferecido por 50% do valor. E é aqui que os investidores têm lucro muito grande, nenhum absurdo. Então, a gente vê que o imóvel foi avaliado em 303 mil, e no segundo leilão, se ele não for vendido no primeiro, ele vai ser ofertado pela metade de preço, R$162 mil, tá? A gente vê outros imóveis aqui, Fechucha, 490 mil e 246. O valor do segundo leilão não é exato, tá? 50%, depende do juízo, mas o Código de Processo Civil permite que ele coloque o imóvel em leilão até por 50% do valor. Por isso que a gente vê muito baixo, tá? Olha, imóvel em Ipanema de 1.300.000 por 817 no segundo leilão, se ninguém comprar no primeiro, é claro, tá? Então, é uma grande oportunidade, talvez isso aqui seja os melhores investimentos em imóveis. Segunda forma de investir em imóveis, investir em desenvolvimento. É um tradicional comprar um terreno para construir e vender. Ele tem um valor muito menor do que quando não é só a soma do gasto do imóvel por terreno. Na realidade, a valorização da propriedade é muito mais alta quando há construção. E dependendo da localização do terreno, que tem um potencial de crescimento, uma área que está se urbanizando, uma área de exposição, é um investimento muito maior ainda, muito melhor ainda. Então, investir em desenvolvimento é uma ótima forma de investimento, principalmente para quem quer começar com valor um pouco menor. Primeiro, você precisa do valor para a construção do imóvel e a compra do terreno, somados, ambos, se feito bons estudos e boas escolhas, eles são bem menores do que o valor de um imóvel próximo. Tá? Então, é importante entender que, dentro do perfil de risco e da disponibilidade de recursos, esse tipo de investimento também é um ótimo investimento. Só que aí exige um pouco mais de trabalho, que é além da compra, a construção, a regularização do imóvel, do terreno e tudo mais. Tem um pouco mais de trabalho, apesar do investimento em regra ser menor. Cada forma de investimento existe o risco e o retorno ou a rentabilidade própria de cada um deles. E a escolha do que fazer, a tolerância e o risco, são primordiais para direcionar o investidor para o caminho que melhor se adequa à sua personalidade e seu perfil de investidor. Explorar as estratégias e detalhes, as formas de investimento são essenciais. É importante estudo e o conhecimento. Como a gente falou no início, os investimentos eles têm vantagens e desvantagens. Então,
é importante que a decisão sobre o investimento que vai ser feito seja feita com cautela e com bom estudo. Mas, na realidade, o medo não pode ser o fator a impedir que a gente ingresse nesses tipos de investimento. Estudando e fazendo boas escolhas, a gente com o tempo pode adaptar nossas escolhas, podemos pensar em investimentos diferentes do que nós já fizemos. Então, como foi falado, o estudo, a análise adequada, com todos esses critérios que nós passamos, podem levar a bons investimentos. E antes de começar, se faltar segurança, não invista seu dinheiro naquilo que você não sabe. Procure bons profissionais para te orientar, te aconselhar nas escolhas dos seus investimentos. Exploramos muitos aspectos importantes sobre as escolhas de como ganhar dinheiro com investimentos imobiliários. Espero que tenham encontrado aqui informações valiosas e motivadas para iniciar a sua jornada nesse investimento no mercado imobiliário. Se você gostou do conteúdo e quer receber mais dicas em investimentos e finanças, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like para ajudar o canal, compartilhe com amigos, aqueles que vocês acreditam que podem se beneficiar desse tipo de informação. Eu acho sempre válido compartilhar as informações com as pessoas que a gente gosta e que a gente acredita que vai ser de grande valia o recebimento dessas informações. Muito obrigado por acompanhar até aqui e não deixe de assistir os próximos vídeos que a gente vai deixar indicado aí no final do vídeo